Todas as vezes que você entrar em um livro nas Sagradas Escrituras para ler e meditar, é importante que você entenda o contexto que envolve aquela palavra, aquele livro, aquele conteúdo. Nós estamos entrando hoje no Devocional 2024 de Gênesis a Apocalipse, no livro de Ezequiel. Esse livro que é um livro enigmático, cheio de visões e que uma pessoa sem um entendimento espiritual lendo pode ficar até sem entender ou até assustada com aquilo que ela encontrar. Por isso, venha comigo a partir de agora. Antes de entrarmos em Ezequiel 1, 2 e 3, eu quero falar para você quem escreveu esse livro e quando ele foi escrito, por que e para quem foi escrito, o que acontecia nesta época e também, além disso, por que ler esse livro e o que buscar nele. Ezequiel, sacerdote levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, foi quem escreveu e as suas visões começaram entre 593 a 571 a.C. Ele escreveu aos israelitas que viviam no exílio. Eles precisavam saber que o Deus de Israel não deixara de ser Deus. Até mesmo lá, na Babilônia pagã. Ezequiel advertiu aos israelitas de que a idolatria seria castigada e, posteriormente, após a destruição de Jerusalém, escreveu para animá-los, dizendo que Deus os levaria de volta para casa. Mais de um século depois de Assíria ter conquistado o Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., a Babilônia surgiu no cenário mundial como a potência dominante. Judá foi derrotado e reféns foram levados à Babilônia em 3 etapas. A primeira em 608 a.C., depois mais um grupo em 597 a.C. e por fim em 586 a.C., quando então Jerusalém foi destruída. Esse livro é um livro cheio de visões estranhas e de revelações enigmáticas. Talvez até intimide alguns leitores nos dias de hoje, mas não deve ser assim. Se você examinar além da superfície desse livro, descobrirá lições de valor eterno a respeito de Deus e do seu relacionamento com o seu povo. Ele prefere nos perdoar a nos condenar, permanece fiel mesmo quando lhe faltamos, pode lançar mão de qualquer coisa, até mesmo de algo ruim, para levar a efeito o seu bem maior. Além das visões fantásticas do Deus onipotente, procure 4 temas neste livro. Primeiro, as advertências do juízo vindouro sobre Jerusalém impenitente. Segundo, promessas de juízo sobre outras nações. Terceiro, palavras de esperança para o futuro de Israel. Quarto, visão do novo templo e do país restaurado. Por todo o livro, observe a mensagem da majestade e da glória de Deus. Isso é bom, porque assim você consegue ter uma pequena noção, como um tamanho de um grão de areia, do que você encontrará na eternidade. No capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 28, nós vemos a primeira revelação de Deus a Ezequiel. O versículo 4 diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante,
que saía do meio do fogo. Realmente não tem como você mensurar o que Ezequiel teve como visão da parte de Deus. Mas o que nós temos a aprender é que Deus estava se revelando ao profeta Ezequiel, precisava chamar a atenção dele. E ele se revela de diversas formas. A forma como ele se revela compete a ele. Ele quis mostrar para Ezequiel a sua glória, o seu poder, a sua majestade, para que Ezequiel, com esta visão, dando atenção à mensagem que seria trazida. Devemos estar atentos ao que Deus quer nos mostrar, nos falar e nos alertar. Não esqueça que Ezequiel estava no exílio, no cativeiro. Então ele precisava de algo que chamasse a atenção dele, que despertasse a esperança que já estava completamente perdida. E Deus fez exatamente esta obra. Lá no capítulo 2, no versículo 1, quando a palavra de Deus fala sobre a vocação de Ezequiel, nos salta aos olhos um detalhe muito importante e forte para os nossos dias. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Veja o quanto é forte o relacionamento do homem com a palavra de Deus. Enquanto a pessoa não decide se erguer e se levantar de seus delitos e pecados, a palavra de Deus não tem como entrar nesta pessoa e fazer a obra nela e através dela. Esse apelativo, empregado cerca de 90 vezes no livro de Ezequiel, quando diz para ele se colocar em pé e falaria com ele, ressalta a humanidade do profeta e sua dependência total em relação ao poder sobrenatural de Deus. Talvez também relembrasse a Ezequiel que seu papel era transmitir a mensagem, não criá-la. É exatamente isso que devemos aprender. Viver a palavra e não inventar doutrinas da nossa cabeça. Lá no versículo 2 diz: Então, depois que ele se colocou em pé e Deus pôde falar com ele, entrou em mim o Espírito em letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus, quando falava comigo. Veja como que a importância para que se receba o Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, precisa se encher da palavra de Deus. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Não tem como uma pessoa que está e vive prostrada ter ouvidos para ouvir a Deus. Mas quando o Espírito de Deus entra em uma pessoa, ela se levanta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Em hipótese alguma, a pessoa continua caída, prostrada, desanimada ou abatida. Ela pode, em alguma ocasião, cair, se prostrar diante de alguma situação, se desanimar diante de algo e até mesmo se abater. Mas ela não continua nesta condição. E ela prevalece diante das dúvidas, dos medos, dos conflitos. O Espírito de Deus, ele tem esse papel de nos guiar, nos animar, nos fortalecer, nos consolar e também nos confortar. No capítulo 3, no versículo 1 ao 3, ainda falando sobre a vocação e a visão que Ezequiel havia recebido, diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai
e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Comer o rolo era uma maneira pitoresca de dizer que Ezequiel devia pregar somente as palavras que Deus lhe dera. Lembre que naquela época não haviam livros como nos dias de hoje. Eram papiros, eram rolos, como você costuma ver em filmes medievais da antiguidade. Nada além disso Deus queria. Ele queria que Ezequiel somente tivesse a sua boca cheia de suas palavras. Ele não poderia cumprir a comissão divina com as próprias forças, mas somente com o poder de Deus. Por isso ele se alimentou da palavra. Lembre-se de que essa foi uma visão espiritual e não um acontecimento natural. Aprendemos que devemos ter em nossos lábios somente as palavras de Deus e não palavras torpes, de baixo calão e palavras fúteis. Já no versículo 7, quando a palavra de Deus fala sobre o comissionamento do profeta, diz assim: Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Entenda, se dar o trabalho de falar com pessoas que não querem escutar é uma oferta de misericórdia divina, que sempre precede o juízo. Embora Deus saiba de antemão qual será a resposta, ele adverte sistematicamente aos pecadores, quer queiram escutar, quer não. Receber advertência prévia significa, porém, que não haverá desculpas na hora do juízo. Para terminar, o versículo 18, quando fala sobre o atalaia de Israel, que era aquele que tinha como responsabilidade, estava encarregado de vigiar e avisar, estando em cima de uma torre, observando em todos os lados quem vinha e o que ele via, espiritualmente falando, esse é o papel de todos nós. Somos atalaias dele, neste mundo em que temos visto a oposição do mal. A palavra de Deus no versículo 18 diz: Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ninguém entre nós tem a liberdade de deixar de obedecer ao chamado de Deus. Devemos obedecer a Deus. Seremos julgados de acordo com a nossa fidelidade a esse chamado. Quando somos alcançados pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus, isso deixa de ser uma obrigação e torna-se um prazer. O que está ao nosso alcance fazer e mostrar para as pessoas sobre o que o Senhor Jesus fez na cruz por ela e por nós, devemos fazer. Se as pessoas darão ouvidos ou não, isso é entre elas e Deus. Mas nós fizemos a nossa parte. Se o devocional de hoje te ajudou, então ajude alguém. Pega e clica nesse aviãozinho aqui embaixo, envia, compartilhe o máximo possível esse vídeo nas suas listas de transmissão, nas suas redes sociais, no seu story. E também deixe o seu comentário e o seu like. Amanhã eu volto com você continuando esse livro surpreendente. Você é especial para Deus. Até amanhã.